Evangelho em Pauta, com Gláucia Savim. Olá, amigos da Manhã Boa Nova, bem-vindos ao nosso Evangelho em Pauta. Nosso tema hoje, aqui do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, é o item do capítulo 25, item 6. Olhai os pássaros do céu. Quando Jesus, no Sermão da Montanha, fala, olhai os pássaros do céu, olhai os lírios do campo, o que ele está falando para aqueles apóstolos e para todas aquelas pessoas que estão ali ouvindo o Sermão da Montanha? Ele quis falar sobre um mal que até hoje, até o nosso século, nos atinge a todos, que é a ansiedade. O que ele estava tentando explicar quando ele falou assim, olhai os pássaros do céu? Porque ele estava explicando que eles iam conseguir o alimento de todo dia, de acordo com as suas necessidades, porque a providência ia prover isso. Ele fala a mesma coisa em relação aos lírios, que produziam cores, e eram como que de tecidos mais bonitos do que até mesmo aqueles usados pelo rei Salomão. Quando a gente fala de ansiedade, o que a gente está falando? A gente está falando exatamente desse sentimento que nos impede de viver o presente em razão da aflição que a gente sente em relação ao futuro. E nesses tempos de Covid e agora eleições e tanta confusão em todo o mundo, é natural que a gente se sinta ansioso porque a gente fica inseguro em relação ao futuro. E o que o Jesus nos ensina? De que, primeiro, a gente deve, como fala aqui no próprio Evangelho, tentar viver um dia por vez. Então ele fala o seguinte, olha, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que Jesus quis dizer com isso? Para a gente buscar a cada dia as suas aflições, as suas necessidades. Numa outra passagem, e também no Sermão da Montanha, ele fala que a cada dia bastam as suas próprias aflições. Se a gente fica trazendo para o mesmo bolo, para o mesmo momento, todas as nossas preocupações, todas as nossas aflições, a gente fica tão tomado por isso tudo, por todo esse conteúdo, que a gente não consegue focar naquilo que a gente tem condição de resolver. Então, se a gente enfrentar, às vezes, um problema por vez, a gente consegue dar conta melhor de tudo aquilo que vai nos envolvendo no nosso dia a dia. Jesus também fala para a gente tomar cuidado, porque ele fala sobre aquilo que é necessário. E até o Chico tinha uma brincadeira engraçada, quando a gente falava do pão nosso de cada dia nos dai hoje, o Chico falava assim, o problema não é o pão, é quando começa a manteiga, que daí vem a geleia, e é isso, a gente vai inventando outras necessidades, muitas vezes artificiais, que vão prejudicando o nosso equilíbrio no dia a dia. E aí, uma das coisas que a Joana é que nos ensina, quando a gente estiver vivendo esse momento de aflição, respirar. A respiração, ela ajuda muito porque ela acaba oxigenando, não só o nosso cérebro, mas a gente leva oxigênio para todas as nossas células. Então, o processo de respirar e respirar bem, respirar com calma, inspirar e expirar devagarzinho, nos ajuda, inclusive, também a recobrar aquele ritmo cardíaco, que vai nos ajudando a serenar um pouquinho os nossos ânimos e a gente vai conseguir focar melhor nas nossas preocupações. Aquela ansiedade, a gente precisa prestar um pouco de atenção nela, porque a gente está falando do presente. E a ansiedade, ela nos tira do presente e nos coloca sempre no futuro. E o que acontece? A gente acaba projetando tanta coisa para o futuro que a gente esquece de viver o dia de hoje. Que é o dia em que a gente precisa tomar as nossas decisões, que é o dia em que a gente precisa olhar no espelho, que é o dia em que a gente precisa ver o que de fato está acontecendo na nossa vida. Se a gente joga tudo para o futuro, acaba que a gente desperdiça um tempo muito precioso que se chama hoje. Então, o que eu desejo para vocês é que o dia de hoje seja muito feliz. Obrigada.